obrigado. Quem está gravando. E, na sequência, a Gabi vai apresentar a Mariana e a gente dá sequência aqui no nosso bate-papo de hoje. Então, NEA é uma iniciativa independente da FGV, que nasceu no ano passado, 2020. E nós somos um coletivo formado por alunos da pós-graduação de administração de empresas e administração pública, e esses alunos também. As opiniões que acontecem, que vão ser faladas aqui, não representam a opinião da instituição. Nesse ano, a gente decidiu fazer uma série de eventos, começou a fazer eventos em novembro do ano passado, e esse é o terceiro e último evento deste Novembro Negro de 2021. Os nossos eventos têm o apoio da Coordenadoria de Diversidade GV, e nós agradecemos pelo apoio, aqui representada pelo Márcio. Muito obrigado, Márcio. Gabi, você apresenta a nossa convidada, por gentileza. O Márcio quiser dar um recado antes, um recado por parte aí da Coordenadoria de Diversidade. Hoje a gente tem aqui conosco a Mariana. A Mariana é formada em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, com MBA Júnior em Gestão de Negócios pelo Instituto de Engenharia de Gestão e especialização em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Ela atua como coordenadora de operações e financeiro do Lab Jaca e coordenadora financeira do pré-vestibular NICA. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre racismo ambiental. Mas antes o Márcio quer dar um recado. Um minuto. O Márcio quer dar um recado da Secretaria de Diversidade do que tem acontecido na FGV. Boa noite a todos, a todas, a todos. É um prazer estar aqui nesse evento organizado pelo NEA. É muito legal saber que, enfim, vocês estão aproveitando bem esses recursos que a coordenadoria disponibiliza para vocês, usem mesmo, usem da melhor forma, enfim, ampliem as discussões. Enfim, eu estou aqui um pouco para demonstrar o meu apoio nas atividades que vocês fazem. Eu, infelizmente, não tive chance de participar de nenhuma anteriormente, só daquela que vocês fizeram ano passado, que vocês lançaram, né? Mas, de toda forma, eu estou aqui e também eu queria passar o recado a respeito da campanha que está, na verdade, na rua, né? Que é a campanha GV Preta, que é organizada pela Fundação TID Setúbal, em parceria com a FGV e a ESP, e que nós, da Coordenadoria de Diversidade, estamos ajudando, de certa maneira, a divulgar, estruturar e produzindo algum tipo de engajamento. Então, enfim, essa campanha tem a intenção de arrecadar recursos para 2 bolsas, uma bolsa no curso de administração pública, na graduação aqui da FGV e a ESP, e uma bolsa para alunos negros e negras, né, as 2 bolsas são para alunos negros e negras, uma segunda bolsa em um curso de pós-graduação, especificamente nos mestrados oferecidos pela escola. Então, a gente está gerando engajamento na campanha. Tem uma coisa interessante que a cada R$1 doado, a Fundação TID Setúbal, através da plataforma Alas, ela complementa com mais 2. Então, isso significa que R$1 doado equivale a R$3, e a gente tem uma meta de alcançar aí R$300 mil, que é o valor referente ao financiamento dessas 2 bolsas até o dia 6/12, ou seja, daqui mais ou menos uma semana e meia. Então, enfim, eu estou aqui para dar esse recado, mas também para participar do evento de vocês, e eu fico por aqui. Eu só vou colocar as informações aqui no chat referente à campanha. Muito obrigado, pessoal, e bom evento para todos, todas e todos. Obrigada, Márcia. Agora eu vou passar a palavra para a Mariana, nossa convidada do dia. E primeiro ela vai fazer a fala dela e depois nós vamos ter um tempo para interação e fazer perguntas. Mariana, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Que bom. Primeiro, agradecer pelo convite. Eu acho que é fundamental, assim, é muito importante, principalmente não só no mês da consciência negra, mas logo após o evento da COP, né, a Conferência em Três Partes, em que a gente teve essa discussão climática ocorrendo no mundo todo, em que frequentemente a gente indaga, questiona a presença de pessoas pretas nesses eventos, nesses debates. Então, acho importante a gente abrir fóruns de discussão para pautar, né, apresentar as narrativas, pautar
estratégias relacionadas a isso. Então, muito obrigada, Gabi, pelo convite. Obrigada ao pessoal do NEA por abrir essa abertura, para dar essa abertura aqui para a gente conversar sobre. Eu não vou me apresentar, porque a Gabi já fez uma apresentação bem extensa de quem eu sou, assim, mas falar um pouco da onde eu trabalho, né, e como a gente faz esse link. Como a Gabi falou, eu sou do LabJaca. O LabJaca é um laboratório de produção de dados e narrativas sobre favelas, e a gente tem a nossa atuação na favela do Jacarezinho. A gente nasce na favela do Jacarezinho, na zona norte aqui do Rio. Infelizmente, a favela recém-conhecida aí como a maior chacina do Rio de Janeiro, até a mais recente, o Morro do Salgueiro, em São Gonçalo. Mas nossa proposta é falar não só do Jacarezinho, mas também para abranger outras favelas do Rio, e a gente sonha alto em trazer pautas não só do Rio, mas da cidade do Rio, mas para o Estado, pensando no Brasil e até mesmo em países vizinhos da América do Sul, que a gente possa pautar dados e estratégias justamente como essa aqui, justamente como esse fórum do racismo ambiental. E, bom, agradecer esse convite, né? Falando um pouquinho de racismo ambiental, o racismo ambiental, ele nada mais é do que a discriminação racial nas políticas ambientais. Então, é discriminação racial no cumprimento e regulamento das leis, discriminação racial em escolher deliberadamente favelas, territórios vulnerabilizados, territórios de indígenas, quilombolas, para depositar rejeitos tóxicos, instalar indústrias poluidoras. A gente tem esse exemplo no Jacarezinho. O Jacarezinho, ele já foi ali muito perto. A gente já teve a fábrica da GE, e a gente teve um vazamento há anos, assim. Hoje a gente até trata ali como se fosse um Chernobyl do Jacarezinho, porque a gente teve vazamento de mercúrios, vazamento de metais super pesados que ficaram no solo e vem afetando a população até hoje, né? Existe uma multa altíssima para ser paga em retorno à favela, mas que fica nesse jogo de empurra-empurra sobre a empresa e a prefeitura, quem é que vai resolver, quem é que vai pagar, e no final nós é que sofremos com isso, né? Então, o racismo ambiental é isso, sancionar oficialmente a nossa vida, a presença de venenos e poluentes que ameaçam as nossas vidas, né, a vida de pessoas pretas, faveladas, periféricas, e excluir as pessoas pretas desse debate, né? Historicamente, nós somos excluídos e somos alvos desse debate, nessa discriminação racial, e no debate de grupos ambientais, comitês de decisão, nesse momento estratégico, nessas comissões e instâncias regulamentadoras que são estratégicas e necessárias para preservar a nossa vida, preservar o lugar que a gente vive, preservar a nossa família, a nossa saúde, mas que de forma deliberada nós somos excluídos desse debate. Nós não apresentamos as nossas propostas, não apresentamos a nossa realidade e, de certa forma, isso se perpetua ao longo do tempo, ao longo de gerações, né? Eu acho que a gente pensando assim, fazendo esse link de como surgiu e quando surgiu esse conceito no Brasil, assim como até hoje nós temos o termo racismo questionado, né? Nós raramente vemos pessoas sendo julgadas e acusadas de serem racistas. Normalmente a gente tem injúria racial, então, e é outro tipo de lei, é outro tipo de penalidade, é outro tipo de punição. E isso não foi diferente para o racismo ambiental. Então, quando surgiu um conceito, ele é um conceito relativamente recente no Brasil. Eu acho que ele surgiu ali um pouquinho depois dos anos 2000. Mas, quando surgiu, as pessoas questionavam muito por que o racismo ambiental? Por que a gente não trata de injustiça ambiental e fala do racismo, né? E eu acho que é muito claro, assim, o racismo ambiental, de fato, são injustiças ambientais, mas são injustiças ambientais praticadas contra pessoas, populações vulnerabilizadas de forma arbitrária e em locais onde a gente tem uma concentração efetiva de pessoas pretas, indígenas e quilombolas. Então, a gente consegue, fazendo uma comparação assim,
um pouco de forma mais clara, de repente, a justiça ambiental, ela é aplicada, se a gente fosse imaginar um cenário que nós temos, acho que assim, o Brasil é um exemplo disso, né? Era a terra dos indígenas, vieram os europeus, tomaram tudo, e aí é tanto que hoje a gente ainda vê uma expressão péssima, né? Que tem muita terra para pouco índio. É a gente pensar, se eu tenho esses territórios, né? E eu tenho um território A e um território B. Território B, A e B são muito próximos. O A, ele é ali populado por pessoas pretas, indígenas, vulnerabilizadas, e o território B é populado por europeus, descendentes de italianos, população não negra de modo geral, né? Quando a gente vem uma empresa, né? Vou botar o exemplo da GE, porque foi o que aconteceu no Jacarezinho, e quer instalar alguma indústria, cometer alguma prática, ela olha para um território em que há a possibilidade de defesa, há a possibilidade de reivindicação, e aí esse território branco em que as pessoas conseguem, através das leis, através de políticas, questionar, né? Você não vai ver nunca, nós não vamos ver uma empresa instalando uma indústria no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, deixando rejeitos e resíduos tóxicos para aquela população e ela não ser questionada. Isso nunca vai acontecer. E, por outro lado, a gente vê isso acontecendo na favela do Jacarezinho. Se isso acontece nesse território do Leblon, se acontecesse, né, nesse território do Leblon, isso seria considerado uma injustiça ambiental, porque essas pessoas têm condições de reivindicar seus direitos. Elas têm noção de seus direitos e elas têm poder e estratégia para reivindicar o seu direito. Então, ela consegue ir lá e reivindicar uma injustiça ambiental. Agora, quando eu olho para o território favelado periférico, isso não é considerado uma injustiça ambiental, considerada uma injustiça ambiental, mas fica difícil atrelar o conceito de justiça quando, na verdade, nós não temos o acesso à garantia básica de direitos, né? E direitos relacionados também ao meio ambiente, como saneamento básico, coleta de lixo, limpeza urbana, esse manejo dos resíduos, saneamento básico, tratamento de esgoto, acesso à água, enfim, dá para fazer uma lista enorme aí, né? Então, a injustiça, o racismo ambiental é, de fato, uma justiça ambiental, só que aplicada diretamente para pessoas pretas, que não têm condições de reivindicar essa justiça, né? Esse conceito de justiça que está atrelado a ele. Então, são territórios que não têm nenhum tipo de proteção, seja privada ou estatal, quanto a práticas desse tipo, e com uma concentração altíssima de pessoas pretas e pobres, e não dá nem para falar da ausência de políticas públicas, porque, na verdade, as políticas públicas nesses territórios, elas são, se não inexistentes, elas são escassas, né? A gente normalmente tem visitas de cidadania, a gente tem visitas de políticas públicas, então nós temos momentos específicos em que o governo vai até esse território, faz uma campanha ali por um curto período de tempo e depois abandona esse território normalmente. Então, são territórios que têm esse histórico de inexistência de políticas públicas e garantia, de direitos, né? E aí, na sequência disso, a gente vem aí ver os desastres, né? Os desastres ambientais, eles não vêm do nada. A gente, ano após ano, a gente tem um histórico aqui no Rio de Janeiro, no período de chuvas, no período de enchentes, em que não há nenhuma resposta do governo. E aí sempre fica aquele questionamento, né? Pelo menos para o LabJaca, assim, uma dos nossos propósitos é justamente entrar em conflito com isso. Porque se a gente tem esse histórico de... Desculpa, gente. Se a gente tem esse histórico de enchentes, histórico de chuvas, a gente consegue fazer um mapeamento de saber quando foi a chuva, o período que foi a chuva, onde foi a chuva, onde teve o maior número de afetados, onde a gente teve desastre, onde a gente teve deslize, e a gente tem isso documentado, se não documentado através de dados, mas documentado através de vídeos, através de reportagens, por que o governo não se move em fazer em trazer nenhuma resposta
para esse território. Vou fechar aqui que está passando o carro do alho. Morar na Zona Norte tem dessas coisas. Por que não tem uma resposta do governo em trazer soluções para esses territórios? E é isso, né? Isso é muito claro, assim. Assim como o racismo, ele se estrutura e se perpetua ao longo das gerações de forma deliberada, o racismo ambiental é só mais uma das vertentes do racismo. Então, é porque não há um interesse em garantir acesso a direitos, a garantia de direitos a essas pessoas. Nós não somos enxergados não somos vistos como pessoas que precisam de direitos, que têm a garantia desses direitos, né? Nós somos vistos como pessoas que sempre deram o seu jeito, pessoas que têm a força bruta, a força física, para dar um jeito na vida, dar um jeito de resolver a situação. Mas na favela eles dão um jeito, na favela eles se viram, né? A gente sempre internamente traz essa resposta com uma preocupação com a nossa comunidade, mas isso não é um dever nosso, isso é um dever do Estado. Está na Constituição. Nós temos direito a a garantia desses, na verdade, nós temos a garantia desses direitos humanos, né? Então, a gente precisaria da presença do Estado garantindo esses direitos. Então, quando a gente pensa esses desastres ambientais, eles não vêm assim do nada, né? Eles vêm desse contexto capitalista, racista, estrutural e histórico em que a gente está inserido numa condição de exploração colonial, que ela existe há décadas, anos e séculos, e que vai se perpetuando e vem se prolongando com uma ajuda deliberada do governo, justamente em fechar os olhos para esse cenário, para essas condições em que nós estamos e vivemos, né? E aí, trazendo essa narrativa particular da favela, mas que tem muitos pontos em comuns com outros territórios vulnerabilizados, falando um pouquinho da favela do Jacarezinho, a gente tem essa história da GE, né, que veio e depositou diversos metais pesados no território e saiu, e a gente não consegue nem fazer nenhuma investigação um pouco mais a fundo, porque é um documento privado que fica a cargo da prefeitura, mas fica a cargo da empresa, e a gente não consegue resolver. Mas, pensando em como ele se perpetua e acaba atingindo outras áreas também, a gente vai diretamente para a saúde, né? O racismo ambiental, ele impacta diretamente na saúde. A gente tem o Jacarezinho como a maior favela de casos da tuberculose, uma doença respiratória, que está muito atrelada às condições em que as pessoas vivem, né, as condições sanitárias que essas pessoas vivem. E quando a gente olha para essas condições sanitárias, são condições em que não há coleta de lixo, em que não há um atendimento de qualidade na saúde, em que não há uma preservação da vida, em que não há também, e aí se a gente for saindo um pouquinho mais, quando a gente pensa em acesso à energia, ele também está atrelado ao racismo ambiental. Então, quando a gente, trazendo um pouquinho até para uma doença que é mais recente, a Covid-19, né? A gente passou aí o ano de 2020 basicamente todo falando lavem as mãos, a gente, óbvio, teve o uso das máscaras, o uso do álcool em gel, mas a gente teve, foi um período que a gente enfatizou muito, lavem as mãos com sabão, passa água sanitária na casa e tudo mais, e num cenário, num território em que a gente não tem nenhum acesso à água, né? Não só no Jacarezinho, mas como em outras favelas do Rio de Janeiro também. A gente não tem acesso à água, a gente não tem acesso à água potável para beber, a gente não tem um acesso de qualidade à água para lavar as mãos. A gente tem uma população carioca extremamente insatisfeita, indignada com a prestação do serviço da SEDAI, e aí quando a gente olha para o território, que é um pouco mais específico, que são as favelas e esses territórios periféricos, a situação se agrava ainda mais, porque não existe o tratamento da água, não existe o tratamento do esgoto, não existe o saneamento básico. Então, fica muito difícil você exigir das pessoas que elas lavem, que elas se cuidem lavando as mãos, quando a gente não tem esse acesso à água.
Então, quando o racismo ambiental, ele se esbarra nessas vertentes, né? Se esbarra nessa vertente da saúde, porque aí a gente tem um número de internações altos ligados a essa falta de saneamento básico, seja pela tuberculose, seja pela Covid, seja por inúmeras outras doenças, né? Eu não estou aqui fazendo não tenho condições técnicas para fazer esse link de forma tão direta, porque eu não sou médica, não sou enfermeira, não sou especialista no assunto, mas a gente no Jacarezinho tem um trabalho muito próximo com a clínica da família, e existe esse mapeamento, sabe? Existe esse levantamento, esse link em que essas doenças respiratórias e essas doenças graves, como a tuberculose, estão ligadas a essa falta de saneamento básico. Então, assim, eu acho que é muito importante nesse mês da consciência negra, dessa recente conferência entre as partes, a gente enfatizar e sempre reivindicar esse ambiente que nós estamos aqui agora, esse fórum, em que a gente possa pautar as nossas narrativas, né? Apresentar esse contexto em que a gente vive, porque o que normalmente que acontece sempre vem institutos de fora que vêm com uma ideia de estudo, de pesquisa, utiliza a favela, o território periférico para fazer esse estudo, vai lá, capta o conhecimento, aplica um relatório que não condiz ao que a gente vive, normalmente é um relatório já direcionado, que quer atender a uma especificidade, que quer atender um público específico, que normalmente é um público academicista, é um relatório que não traz o acesso, na verdade, que não retorna para a favela, que não retorna para a população. Então, os moradores não sabem nem o que estão falando deles, como estão falando deles, se o que estão falando deles, de fato, está de acordo com o que eles vivem. Então, acho que é muito importante a gente sempre enfatizar isso e abrir esses debates, abrir esses fóruns, para que a gente possa pautar e apresentar a nossa narrativa, né? A gente tem histórias e mais histórias, não precisa fazer muito. Se você conversar com qualquer morador de favela, ele vai te dizer qual foi a solução que ele deu para a enchente, que todo ano vem e leva todos os nossos equipamentos, desliga, acaba com a nossa geladeira, acaba com o nosso fogão, entra água em tudo, leva a nossa cama, a gente perde tudo. Então, o Estado sabe disso, não faz nada. Então, a cada ano, ou ano Jacarezinho, para quem conhece, ou se tiver oportunidade de ir, eu acredito que isso seja também uma prática em outras favelas, a gente levantou a calçada. As calçadas são todas altas, né? O que aí é pior, porque gera queda, tem que ficar sempre atento e tal. Mas foi uma solução encontrada para que essas águas não invadissem as casas e o pessoal perdesse tudo o que conquistou com tanta batalha, com tanta dificuldade, por esse descaso do governo público. A gente tem o Rio de Jacaré, que era conhecido aqui no Jacarezinho como a beira do rio, que é um esgoto a céu aberto, literalmente, é uma faixa extensa de um rio, de uma poluição de esgoto mesmo, em que há um depósito de lixo, e é um depósito de lixo que tem a ver também com os moradores, mas também pela falta de alternativas, né? Se a gente não tem uma coleta de lixo decente, vocês não veem as ruas da pista, né? Enfim, nem vou dizer da Zona Sul em si, mas se a gente ainda ficar aqui um pouco na Zona Norte, a gente não vê as ruas sujas, com lixos lá por muito tempo, porque a gente tem uma coleta regular do lixo. Quando a gente olha para o território favelado, isso não acontece. A gente não vê esses territórios que não são favelados sendo alvos dessa discriminação racial, dessa ausência de políticas básicas para garantia de direitos, né? E ainda pensando, fazendo o link aqui com a questão da saúde, a gente vai entrar aí no período das chuvas. Com as chuvas, logo depois, vem a dengue, vem as arboviroses, né? Então, dengue, covid, dengue, chikungunya e a zika. E, na verdade, que são causadas também pelo esse depósito de água parada, né?
nos entornos, pelo esse depósito de água parada que fica nos entornos das casas. A gente reproduziu uma recente pesquisa, Labijaca, tá, com uma recente pesquisa que vai ser divulgada em breve, sobre como a população do Jacarezinho enxergou, como é que foi o comportamento da dengue nesse ano em que a gente só falou de Covid, né? No ano em que a gente teve... Os sintomas são muito parecidos, mas a dengue é uma doença histórica na cidade do Rio de Janeiro, é uma doença que vem sempre após o verão, e a gente não falou dela no ano passado, não falamos dela, falamos pouco dela esse ano, e que é uma doença também que pode estar atrelada ao racismo ambiental, justamente por essa falta de saneamento básico, por esses lugares em que fica esse depósito, esse acúmulo de lixo, água parada. E tem um dado interessante que sai relacionado a isso, que a gente vai divulgar, é que aproximadamente 70% dos moradores, da janela deles, vem esse esgoto a céu aberto, vem esse depósito de lixão, né? E isso é muito crítico, né? Isso é muito grave, assim, a gente condicionar de 10 pessoas, a gente condicionar 7 diretamente a essa condição sanitária em que pode gerar, na verdade, não só pode, como gera essas doenças graves, né? Lembrando aí que a dengue, ela é gravíssima, nós temos a dengue hemorrágica, que mata as pessoas também. Então, assim, o que não é o racismo ambiental, senão mais uma das formas de matar o nosso povo, né? E matar as pessoas que estão nesses territórios, que são pessoas majoritariamente pretas. O que é o racismo ambiental, senão esse interesse deliberado na não preocupação com a nossa vida, né? E não garantir para a gente esse direito à vida. Então, acho que é muito importante, eu não sei, Gabi, se eu tenho mais tempo, se a gente já abre para perguntas. Acho que a gente pode ir abrindo, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas a gente pode abrir para pergunta e ir conversando também ao longo da fala. Exato, acho que ia ser legal ouvir o pessoal, mas assim, para finalizar um pouco a fala, é isso, assim, o racismo ambiental é uma das vertentes do racismo, né? E é importante a gente falar e gritar e dar nomes aos bois. O racismo não é uma injúria racial, o racismo não é uma brincadeira, não é uma recreação, não é uma coisa, é o meu coleguinha, não sou racista, eu tenho um amigo preto, é uma coisa que a gente ouve diariamente, constantemente. Então, ele não é uma brincadeira, e o racismo ambiental é mais uma dessas vertentes, e é importante dizer que o racismo ele é estrutural e arquitetado. É importante a gente colocar isso em vigor, colocar isso em pauta. O racismo ele não é praticado de forma inocente, ele não é praticado de uma forma que as pessoas não sabem que estão praticando. Que nós estamos no século XXI, no ano de 2021, com a garantia de, na verdade, um acesso muito fácil às informações, né? De modo geral, assim, a gente tem um acesso fácil às informações, tirando aí também as pessoas faveladas que têm que lutar pelo esse acesso às informações, porque aí quando a gente olha a internet ela é falsamente democrática, né? A gente não tem um acesso de qualidade à internet nesses lugares, então para você pesquisar e se informar sobre esse assunto é difícil, você tem que realmente se dedicar a ele, né? Seja pela ausência de dados, que também é deliberada, é estratégica, seja pela ausência de oportunidades de ter acesso a essas informações, que também são estratégicas. Quando a gente não garante informação a um povo, esse povo não reivindica seus direitos. Ele não vai reivindicar algo que ele não sabe. Então, se eu não dou a ele as condições de ter acesso a isso, ele nunca vai vir aqui na minha porta me incomodar. Ele nunca vai vir aqui na minha porta do governo e falar, olha, governo, eu vejo essa prática sendo feita aqui há anos. Você vê essa prática sendo feita aqui há anos. O que está sendo feito? O governo vai falar, mas é você que joga o lixo no rio. É você que não tem cuidado com a sua rua. É você que não faz um descarte de qualidade. É você que não maneja os seus resíduos. E aí fica difícil eu questionar e indagar qualquer coisa disso, né? Confrontar esse tipo de informação. Então é importante colocar aí que o racismo ele não é inocente, ele é estrutural, ele é arquitetado, ele se reinventa e ele se atualiza tão como a tecnologia. O racismo ele é tecnológico e o racismo ambiental ele é igualmente tecnológico. Ele começou lá atrás e ele vem se reinventando e se reestruturando
para que novas práticas sejam aplicadas. A gente tem aí uma era de discussão das empresas sobre posicionamento delas, né, ambiental. Tem sido uma exigência, mas uma exigência capitalista. O racismo ambiental, ele também é capitalista. Ele é um racismo que impacta diretamente na economia. Então, essas empresas não veem outra alternativa a não mudar as suas práticas, porque da onde elas recebem esse investimento, está acontecendo esse questionamento, né? Então, tem um investidor internacional, a gente tem a ONU perguntando o que você está fazendo para mudar a sua prática, como você está colaborando para melhorar a questão ambiental na sua cadeia de produção. E aí, quando a empresa fala que não está fazendo nada, ela tem uma parte desse recurso tirado dela. Então, assim, essa mudança, é óbvio que a gente tem que se aproveitar, mas eu não estou aqui falando que, então não faz nada. Então, empresa, continua fazendo do jeito que está, indústria continua poluindo, continua não tendo consciência sobre os seus resíduos, em como você adequa e destina esses resíduos, para onde esse resíduo vai. Vou dar uma olhada aqui no chat. Para onde esse resíduo vai. Então, tem essa questão também socioeconômica atrelada ao racismo ambiental. E é importante colocar isso. Ele se reinventa, ele é tecnológico, ele se atualiza igualmente com a tecnologia, e isso vai se perpetuando por gerações, e a gente vai naturalizando esse preconceito. A gente vai naturalizando ver de céu aberto, a gente vai naturalizando chegar na favela e falar que é normal não ter coleta de lixo, a gente vai naturalizando chegar na favela e falar que é normal ter rios e beiras e depósitos de lixo, né? E quando a gente olha para esse território, é um território concentrado de pessoas pretas. Então, por isso que o racismo ambiental, ele não é só uma injustiça ambiental, ele é uma injustiça ambiental, mas diretamente ligada a pessoas negras, pessoas não brancas. E por isso, enfim, com isso eu encerro a minha fala, e eu acho que a gente pode abrir um pouco para as perguntas. Obrigado, Mariana. Que prazer ouvir a sua fala. Muitas coisas para se destacar da sua fala, mas uma que, entre as várias coisas que me chamam a atenção, é você falar de, muitas vezes, a favela, né, ser utilizada ser visto como objeto para pesquisa. Então, pesquisadores e acadêmicos vão até a favela, fazem a pesquisa, desconsideram tanto saber que já existe na favela sobre sua própria existência, sobre seus problemas, sobre a sua realidade, produzem algum tipo de relatório que vai servir a alguém, como você disse, em muitos casos relatórios já feitos, já preparados, e não dão um retorno para, enfim, para quem participou dessa pesquisa. Acho que é um ponto muito importante que a gente vê isso, infelizmente, com frequência no mundo acadêmico. Eu queria perguntar para você, na sequência eu vou fazer umas perguntas que também estavam no chat, mas eu queria que você comentasse um pouco se esse termo racismo ambiental ele tem sido aplicado tanto para comunidades não brancas nas cidades, mas se também tem sido aplicado em comunidades não brancas no campo, né, pensando em populações indígenas, quilombolas, se isso também tem sido utilizado, enfim, como tem avançado essas duas correntes aí de discussão. Eu ia te pedir também para a gente ler, se depois você puder colocar no chat o endereço do Lab Jaca para, enfim, para a gente divulgar aqui para o pessoal. Claro. O racismo ambiental, Vini, vou te chamar de Vini, me desculpa, é a força do hábito. Por favor, é como eu gosto de ser chamado. Ótimo. O racismo ambiental ele está sendo, sim, pautado em comunidades quilombolas. A gente teve uma presença ainda maior da população preta, também quilombola, na COP agora. Mas ele é um conceito relativamente novo aqui no Brasil, né? A gente tem colocado ele em pauta de forma bem recente. Nos estudos assim, que eu normalmente costumo ver, o pessoal começa a falar que ele surgiu ali um pouco depois de 2000. Então, assim, é bem, bem novo. Eu mesmo comecei a estudar racismo ambiental no ano passado, assim, entender como ele se pratica e como ele se dá, as diversos conceitos que são atrelados a ele, diversos pesquisadores atrelados a esse conceito.
Então, assim, ele é um conceito, assim, na favela, acho que não só na favela, mas nesses territórios periféricos e vulnerabilizados, a prática vem antes do conceito, né? A gente já sabe como ela acontece, a gente sabe exatamente. Eu consigo, se eu chegar hoje na favela do Jacarezinho, inclusive a gente lançou um vídeo hoje com 3 entrevistas a 3 moradores de diferentes favelas do Rio, uma do Manguinhos, outra do Jacarezinho e outra do Complexo do Lins. E aí o mais interessante é escutar a Dona Maria falando, que é uma senhora de 81 anos, 81, 86, em que ela descreve de forma clara o que é o racismo ambiental. Mas é bem provável que ela deve ter ouvido escutar esse termo agora, quando a gente foi entrevistar ela. Então, assim, é importante a gente colocar que a prática existe muito antes do conceito. Agora, além do conceito ser novo no Brasil e na discussão, ele é um conceito que eu acho particularmente difícil de ser explorado, porque eu acho já é bastante trabalhoso. Já é bastante trabalhoso a gente explicitar o racismo. E aí, quando eu falo do racismo ambiental, é mais difícil ainda, porque eu tenho que trazer a vertente de um conceito claro, que existe há anos, e que existem muitas pessoas falando dele há muito tempo, e ainda trazer uma vertente específica dele. Então, assim, ele está sendo discutido, está sendo colocado há muito, né, em quem se propõe a estudar sobre, em quem se propõe a apropriar do assunto, mas que está passando ainda por esse processo de construção, por esse processo de expansão, em que a gente consiga, claro, porque se eu chego hoje e falo assim, a Mariana, pô, parece uma macaca, a Mariana faça essas comparações, que as pessoas hoje em dia nem fazem mais, né, porque acham um pouco de vergonha, e se você for fazer isso, você vai ser, o novo conceito é cancelado, né, você não é julgado, você não é nada, você é cancelado. Se eu faço isso de forma tão clara, as pessoas já ficam meio assim, né? Mas quando eu faço esses links com racismo ambiental, é difícil você ficar ali explicando, né? Então, é trabalhoso, mas ele tem sido praticado, sim, nas comunidades quilombolas, tem sido apropriado, tem ido para o campo, é um conceito que está em expansão, teve muita... tem um questionamento muito grande sobre esses fóruns, e a COP é o principal deles, em que a gente tem uma massa gritante de pessoas discutindo o racismo ambiental e não chamando as pessoas que sofrem esse racismo ambiental. Então, essa última COP, eu não tenho dados, não tenho números, né? Mas pelo que eu assisti de entrevistas e reportagens, a gente pareceu ter um número maior de representantes desses locais, desses territórios periféricos, dessas comunidades, e representantes falando muito bem sobre o conceito, sobre o racismo ambiental, porque a gente já vive isso na prática, né? A gente só elucida esse conceito. Então, eu tenho essa opinião, assim, eu não tenho uma abertura muito grande ainda, né? Na verdade, uma abertura tão próxima com essa discussão para os indígenas, principalmente quando eu olho assim nesse contexto da cidade do Rio, especificamente, mas assistindo e estudando sobre, sim, é um conceito que tem sido aplicado. Legal, obrigado. A gente está falando aqui de um problema que ele acaba se reverberando no macro, né, no nível estrutural, nas organizações e no nível individual, né? É tanto que a gente vê esses tempos atrás o presidente falando, debochando do termo, como se ele não existisse. E na COP, embora eu acho que esse ano tenha tido muitos ativistas e no movimento paralelo, no movimento principal, nos eventos principais, ainda tem muita invisibilização, né? As empresas estão dominando, ainda tem muito greenwashing nas discussões, e as demandas dessas populações acabam sendo ainda invisibilizadas, apesar de estarem ganhando espaço. E aí eu ia fazer uma pergunta até parecida com a do Carlos, eu vou ler aqui a dele e vou complementar com o que eu ia perguntar, que ele fala aqui que existe um conceito da sociologia, que é a sociedade de risco, e que ele fala que na sua explanação fica evidente que o risco ambiental e pandêmico não é distribuído de forma igualitária, e que existe alguma experiência que, se você acha que existe alguma experiência que você considera exitosa ou promissora diante dessa desigualdade, e se houver, quais autores lideram essa experiência?
que é o que eu ia perguntar, porque apesar da gente saber que é um problema estrutural e que aí demandam soluções e ações a nível mais profundo e complexo, é um problema que também a gente está vendo que quem está sendo mais impactado são as pessoas marginalizadas, né? Então, as pessoas negras, quilombolas, indígenas, são as pessoas que vivem nessas áreas mais marginalizadas e são diretamente mais impactadas pela mudança climática e as consequências dessas mudanças climáticas. E aí eu queria perguntar da sua experiência aí com o LabJaca, o que vocês têm feito para combater, para disseminar informação, e se você sabe de outras experiências em relação a isso, da população como resistência a esse problema do racismo ambiental. Sim, Gabi. E também Carlos, né, quem fez a pergunta. Eu acho que o LabJaca é um exemplo disso, mas não só o LabJaca, né? Essa desigualdade, ela foi de forma arbitrária, assim, na verdade gritante, né? Durante a pandemia, a gente, de forma muito clichê, ouve as pessoas falando, a pandemia agravou as desigualdades sociais. Sim, né? As desigualdades sociais, elas gritaram, mas elas sempre existiram, não é uma novidade. E quem está tentando minimizar o impacto dessas desigualdades normalmente são coletivos locais, são ativistas locais, em que, de certa forma, pautam, através da sua experiência, da sua narrativa, do local onde vivem, da sua caminhada, da sua morada, alguma resposta para esse problema que ele enfrenta. Então, assim, o LabJaca especificamente, a gente trabalha com a comunicação. Então, assim, todo o trabalho, porque a gente acredita fortemente, fielmente, não tem nenhuma dúvida, de que a comunicação é a melhor forma para garantir a informação às pessoas. Então, durante a pandemia, a gente fez um trabalho extensivo de distribuir panfletos, cards, com informações básicas, assim, né? Acho que também pensando aí nesse contexto de fake news que a gente vive, em que isso é reproduzido de forma clara, assim, na TV, e circula pelo WhatsApp também, circula em grupos de confiança, você vê um tio te mandando uma mensagem, você vê uma mãe, um pai, um primo, pessoas próximas te mandando mensagens que não são verdadeiras. Então, a gente tentou trabalhar aí com a informação de forma clara e prática, né? Porque não adianta eu trazer uma proposição em um cenário que essa proposição não se aplica. Então, vou de novo usar esse exemplo de lavar as mãos, né? Não adianta eu falar para a pessoa lavar a mão se ela não tem acesso à água. Eu preciso garantir que ela se proteja de outra forma. Preciso mostrar qual é a outra forma dela se proteger, ou garantir que ela tenha acesso de outra forma que não essa. Então, as favelas, durante a pandemia, implantaram cerca de umas pias móveis em alguns pontos estratégicos para o pessoal chegar e se proteger. Na Maré, a gente teve um pessoal colocando pontos de álcool em gel também, porque não tem água, mas o álcool está ali sendo distribuído pelas empresas, né, preocupadas, enfim, com toda essa questão. Então, é mais fácil você colocar esse álcool aí para a pessoa se proteger. Então, assim, eu acho que a experiência que a gente tem do LabJaca é essa, de trazer a comunicação como forma de garantia de informação a essas pessoas, de garantir a informação à população favelada. Então, a gente está produzindo uma série de pílulas de conteúdo sobre racismo ambiental, e é importante, eu acho que, assim, não é só falar do racismo ambiental, né? É fazer com que a pessoa se enxergue nesse racismo ambiental. E para isso acontecer, eu tenho que aproximar ela desse racismo ambiental. Eu tenho que colocar ela como protagonista dessa história. Então, não adianta eu falar do racismo ambiental de forma distante, de forma conceitual, de forma abstrata, de, como é o racismo ambiental, você imagina. Eu tenho que colocar a pessoa naquela condição para ela enxergar que isso afeta ela. Então, quando a gente coloca moradores de favela para trazerem os seus pontos, apresentarem suas narrativas, apresentarem suas vivências quanto a isso faz com que o outro morador da favela que assista, fala, caraca, pô, a Dona Maria está no vídeo falando disso, pô, isso que ela falou realmente acontece assim, assim, dessa forma. Pô, eu vi o Rumba Gabriel lá do Jacarezinho falando isso. Pô, aqui no PU acontece dessa forma.
Então, a gente precisa aproximar, ter essa representatividade simbólica também, da figura da pessoa, de colocar pessoas pretas para falarem disso. Porque eu só coloco um branco, com todo respeito aos brancos que estão aqui na sala, para falar de um racismo ambiental, ele não vai enxergar. Enquanto preta, eu vou assim, mais um branco falando uma coisa que eu já sei. Né? Como é que isso me afeta? Como é que isso me impacta? Então, é importante a gente trazer essa proximidade, e é só a partir dela e que a gente tem êxito. Porque se eu consigo fazer com que essa pessoa se aproprie dessa informação, ainda que seja uma única pessoa, eu já avancei em alguma coisa. Porque essa única pessoa vai ter a capacidade de divulgar essa informação para o círculo dela, e esse círculo vai divulgar, e assim vai. É exatamente assim que a fake news se espalha. Então, a gente tem que fazer as boas news também se espalharem, né? Os verdadeiros fatos, né? Os fatos se espalharem, né? E aí eu acho que o êxito é nisso, assim, quando a gente coloca ativistas sociais, ambientais, enfim, para pautarem esse tipo de assunto, esse tipo de conceito, seja ele qual for, eu trago essa proximidade. E essa proximidade automaticamente traz êxito. E normalmente quem lidera isso são esses grupos sociais, ativistas ambientais, que trazem ele na sua história, na sua narrativa, esses questionamentos, essas estratégias. Normalmente a gente, inclusive, já vem até com a solução, assim, porque ela não é muito difícil, ela não é mirabolante. Existem formas de combater o racismo ambiental de forma simples, assim, existem formas simplistas de combater o racismo ambiental. Então, não é nenhum segredo, né, uma coisa desenvolvida, 7 chaves de barrada ali, né? Normalmente, quem lidera essas experiências, como a Gabi colocou aí, são esses ativistas sociais. Infelizmente, a gente tem um número grande ainda de atores liderando essas experiências, como a própria COP, que não é representativa, mas a gente está expandindo, está batendo, está se esbarrando, está aumentando, está exigindo esse espaço, está botando a boca no trombone, está dando um jeito de fazer, né, a gente ser enxergado e não invisibilizado como nós somos em diversas outras frentes. Eu acho muito importante você falar isso para mostrar que não é uma questão, que é uma questão muito mais complexa, né? Porque muitas vezes quando a gente vai falar de problemas ambientais, acaba virando uma abordagem que fica muito no micro, não use sacola plástica, recicle, e não vai para esses problemas que vai impactar muito mais gente. Quando as pessoas que estão nessas regiões marginalizadas vão falar sobre essas questões ambientais, elas vão trazer já questões num nível que vai afetar já uma comunidade de uma forma mais profunda, e eu acho que traz um pouco mais desse impacto da necessidade de a gente ver esse assunto com urgência, porque não é uma coisa que dá mais para ignorar. Por muito tempo a gente foi cercado sobre a dúvida, sobre o negacionismo, mas no ponto que a gente está, eu acho que já está muito difícil continuar com esse discurso negacionista. Vini, desculpa, acho que você queria falar. Obrigado, Gabi, imagina. Obrigado, Mari. Já que você me chamou de Vini, eu vou te chamar de Mari também. Fica à vontade. Tem uma pergunta aqui. Quem é Mariana? Tem uma pergunta aqui do Arthur, se você puder responder, por gentileza. Ele pede para você comentar um pouquinho a articulação das coalizões negras por direitos e outras entidades com esse foco em visibilizar essa temática do racismo ambiental. Você disse como já é difícil falar sobre o racismo, é mais difícil, mais ainda falar sobre o racismo ambiental, então como os movimentos negros têm se articulado para dar mais visibilidade para essa pauta, para esse conceito, e inclusive a nível global, né? Você tem citado aí as articulações para a COP, e aí como a gente pode pensar de uma certa forma global, né? Trazer essa pauta de uma forma global, como na COP, mas agir de forma local, porque tem as comunidades que são impactadas no seu dia a dia pelo racismo ambiental. Não sei se ficou claro, espero que sim. Ficou, acho que deu para entender sim. Bom, falando um pouquinho da Coalizão Negra por Direitos e outras entidades que atuam quase que nesse recrutamento, né? Na verdade, o que a gente faz é isso, a gente tenta recrutar as pessoas a discutirem, a participar desse fórum, para a gente poder ter uma abrangência ainda maior. Porque, enfim, é sabido que nós somos a maioria da população no Brasil, considerando pessoas pretas e pardas, né?
E a gente precisa mobilizar todos esses 56%, 58% de pessoas para que elas reivindiquem seus direitos. Então, o trabalho que a Coalizão Negra por Direitos faz, não só a Coalizão, mas como outras instituições, é justamente nessa abordagem dos direitos. Explorar e explanar como a população é impactada nessa garantia ou no não acesso aos direitos que nos são, enfim, é garantido para a gente por lei, né? Ele não é aplicado, mas ele é garantido por lei. Então, pegando um pouquinho aí do exemplo da coalizão, a coalizão, como é que ela faz isso, né? Eu não sou da coalizão, só para deixar claro, mas acompanhando o trabalho deles, como é que eles fazem isso? É justamente nesse recrutamento. Na verdade, chamando as pessoas para participarem desses debates, chamando as pessoas para participarem das passeatas, abrindo espaços e fóruns para que as pessoas discutam sobre isso. E quando isso acontece, colocar um negro para falar, para representar. E tende-se a colocar pessoas que passaram por esse processo, né, que vieram dessa mesma história, justamente para você ter essa proximidade com essa representatividade. Então, a ideia é sempre colocar, eu acho que a gente tem duas frentes aí de atuação, nesse pensar global e agir local, né? A gente fazer essa grande convocação em massa, esse grande recrutamento de explanação de ideias, explanação de conceitos, mas quando a gente vai fazer para esse agir local, trazer essas pessoas que têm a sua representatividade local, porque é muito mais fácil eu escutar um Rumba Gabriel do Jacarezinho, a Pamela Carvalho da Maré e tantas outras entidades e figuras muito conhecidas em seus territórios, do que eu pegar uma pessoa muito distante, ainda que ela seja negra, mas uma pessoa distante em que na sua fala não vai ter essa representatividade daquilo eu, enquanto Mariana, moradora de subúrbio, periferia e favela, consigo identificar. Então, acho que a principal forma, o principal caminho que o movimento negro pode trilhar nesse sentido é esse, de fazer esse grande recrutamento, né, da gente ser incisivo na divulgação de informações. Nós precisamos ser incisivos, estratégicos, inteligentes e articulados, porque é assim que funciona. Quando a gente olha para o outro lado, é assim que funciona. O racismo ele é arquitetado, ele é estruturado, ele se reinventa, ele é tecnológico. Então, quando a gente tem que caminhar lado a lado. A gente precisa se atualizar, a gente precisa estudar, a gente precisa ir atrás de informação e garantir que a informação chegue para quem não tem acesso a essa informação. Então, nós, enquanto pessoas que estamos aqui discutindo num fórum de uma universidade, de um centro de estudo super conhecido, temos a obrigação, e principalmente as pessoas pretas que estão aqui, têm a obrigação e a responsabilidade de divulgar e traduzir e explanar esse conceito, né? E aí, quando eu falo traduzir, é justamente isso, é chegar num Senhor da Vida, numa Fátima. Vou botar minha mãe como exemplo. Minha mãe é uma mulher preta vindo do interior de Minas Gerais, que inclusive está entrando aqui no quarto agora. Minha mãe é uma mulher preta. Escutou te chamando? Minha mãe é uma mulher preta do interior de Minas Gerais, que tem na sua vivência todos os conceitos do racismo, mas eu for falar, mãe, me explica o que é racismo ambiental. Ela vai ficar ali tentando trazer e traduzir isso, né? Então, a gente tem essa obrigação de explanar esse conhecimento, fazer ele ser divulgado. Nós temos essa obrigação e responsabilidade de fazer isso. Não adianta a gente fazer esse agir local na nossa bolha, que todos nós vivemos numa bolha, e não fazer com que essa bolha se expanda e estoure e alcance outras pessoas. Eu acho que esse é o principal trilha, essa é a principal trilha que a gente pode percorrer para garantir que esse agir local também alcance esse nível global. Obrigada, Mari. Agora nós temos a pergunta do John. Oi, boa noite. Eu não tenho bem uma pergunta, na verdade. Era mais um comentário. Acho que eu tenho muitas figurinhas assim para trocar com a Mariana. Eu morei em Seropédica, na Baixada Fluminense. Eu fiz graduação lá na Rural do Rio. E incrível como essa questão, né, do racismo mental e essa questão do desenvolvimento, ou que não é um desenvolvimento, né, é sempre a fachada,
ela vai sempre para as periferias, e periferias globais, assim, não só a gente está falando de favela, mas em Seropédica mesmo tem um aterro sanitário enorme, né? E é péssima a fuligem todo dia que a gente está lá recebendo isso. E é sempre um lugar marginalizado, né? Pobre, que tem que passar por essas condições. E muito triste também, eu passei uns 2 anos estudando o corredor logístico de Nacala. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o corredor logístico é um corredor de desenvolvimento, né? Desenvolvimento, entre aspas, porque não acontece no desenvolvimento, mas onde as empresas foi um momento da política brasileira, né, do Lula, que as empresas brasileiras tiveram muito acesso, né, saíram muito do Brasil e foram aí para esses espaços internacionais. E chegando em Moçambique, eles começam a ter uma influência muito forte da Vale na construção de corredores logísticos. E como isso impactou, sabe, o pessoal de Nacala, por exemplo, não só Nacala, mas outros corredores que também, né? Então desapropriaram pessoas para a construção dessa malha férrea, tiveram que tirar pessoas que moravam perto, as pessoas que moravam perto e que não foram removidas tinham que ouvir aquele barulho todos os dias do trem, né, que eles chamam de comboio. Então isso é muito violento, né, não só internacionalmente também. E acho que uma coisa que o Vini trouxe, que essa questão indígena é muito comum, né? Acho que o tema mesmo, assim, a gente vê muito tema também essa questão indígena, porque tem outro corredor aqui no Brasil, tem vários corredores de desenvolvimento que não existe esse desenvolvimento, acaba mais violando direito humano que outra coisa, mas que chama o corredor do Mato Piba, que é a região do Mato Grosso, Piauí, Bahia, que é bem bizarro assim o que eles fazem também, tanto com quilombolas quanto com comunidades indígenas. Eles expropriam também, prometem fazer pagar por aquilo, né, uma indenização, mas também eles não fazem isso, né? E como está ligado puramente ao capitalismo, né, e ao neoliberalismo, e como isso é bizarro porque eles não conseguem dar conta de fazer o que eles realmente queriam, né, que era desenvolver, mas um desenvolvimento que acaba sendo desigual para uma população, né? E essa população sempre é a gente, né? Que se lasca. Eu mesmo moro não num corredor de desenvolvimento, mas eu tenho que passar todos os dias aqui em frente à minha casa, passam caminhões de minério e eles usam a madrugada para fazer isso. E é bizarro, porque você não consegue dormir direito. E quando eles passam pela manhã, sempre sobe aquele pó preto, sabe? E como isso é prejudicial para a gente. E eu tô na Bahia. E é muito bizarro, assim, meus avós não aguentam mais, sabe? O pessoal, os meus vizinhos também não suportam mais isso. E eles não indenizam, eles não fazem nada. Tipo, eles nem chegam e falam aqui uma cesta básica para vocês. Né? É uma mineradora chamada Ferbasa. E é muito bizarro sempre, assim. Sempre quem tá nessa linha de frente, nessa coisa, né? Sempre a gente. E aqui é uma área rural, mais rural. E, assim, não tem muito escapatório. Eu acho que para acabar com o racismo mental, a gente tem que acabar com essa lógica de desenvolvimento, né? Esse capitalismo que nos mata aí a todo momento. Era só esse comentário mesmo. Obrigado. Obrigado, Mariana, pela exposição. O tema é muito, muito importante para a gente. Obrigada. Obrigada a você, John. Desculpa, Gabi. Até anotei aqui essa região de Mato Piba que você falou, que é isso, assim. Ainda complementando aí a resposta que eu dei sobre esse pensar local e agir global, é trazer essas referências mesmo, né? De que isso não só acontece no Rio de Janeiro, isso não só acontece no favela do Jacarezinho, mas isso acontece no interior da Bahia, isso acontece na Baixada Fluminense, que aí é muito fácil de eu falar porque eu estou aqui no Rio. Então, é importante a gente fazer esse link para o conceito ficar ainda mais claro, né? Ficar ainda mais mastigável e entendível, assim, consumível mesmo, para a gente se apropriar dele. Obrigada pela sua colocação, de verdade. Muito obrigada, John. Obrigada, Mari, por toda a sua contribuição no debate. A Ana Letícia está deixando aqui uma contribuição de filme, se alguém tiver interesse, A Peleja do Povo contra o Dragão de Fogo. Obrigada, Ana, muito legal. Obrigada a todo mundo pelo debate, acho que a gente teve bastante pergunta, boa interação. Sigam o LabJaca nas redes sociais, para ficar atualizado. Mari, você quer divulgar certinho com o arroba? Sim, gente, vou divulgar agora, mandar aqui. Deem uma olhada lá no material que a gente produziu, super legal. A gente tem produzido uma série de vídeos sobre racismo ambiental, então divulguem, compartilhem, porque a gente
Não só porque o LabJaca está produzindo, não, enfim, o coletivo, essa instituição que eu faço parte. Mas, oh my God, Instagram, deu um erro. Instagram, a internet tá meio ruim também, não sei se é isso. Mas é @LabJaca. Deixa eu ver se vai agora. Vamos compartilhar bastante para estourar a bolha, como a Mari falou agora. Aqui, vou mandar para vocês. É isso, é compartilhar para as pessoas terem maior alcance, sabe? E eu acho que, assim, quando eu penso em racismo ambiental, uma vez eu ouvi essa frase, acho que só para finalizar mesmo, eu acho que a melhor forma da gente... E tem uma questão também, né? Só para finalizar real, assim. Todas essas discussões que a gente faz, a gente acaba fazendo esse fórum de pessoas pretas e que a gente faz essa mobilização. Mas a gente tem um número pequeno, menor de pessoas, mas com condições mais estratégicas do que nós, de reivindicar esses direitos, de colocar esse assunto em pauta, de chegar lá, botar a boca no trombone, né? A gente, se, sei lá, o filho de não sei quem falar que mora lá no Leblon, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, uau, ele falou, uhul, vem a Mariana lá do Jacarezinho, quem é essa? Então, é muito importante a gente fazer, também convocar não só as pessoas pretas, né, mas as pessoas brancas também, para discutir sobre isso, para escutar e pautar e trazer esse ponto e convidar as pessoas pretas para falarem. Organizem, né, vocês que têm o dinheiro, vocês que têm as condições, vocês que têm as pontes, organizem e convidem as pessoas pretas que têm a experiência, que têm a vivência, que têm aí toda uma história por trás para poder divulgar e compartilhar, para falar para outras pessoas. Mas aí, pensando em racismo ambiental, uma vez eu escutei essa frase e, assim, para mim, ela é o que muito me direciona. Mas, assim, se você quer fazer com que as pessoas entendam que o racismo ambiental é um problema, é só você parar para pedir, assim, perguntar para ela, você gostaria de morar... É só descrever uma favela. Nem precisa falar assim, fala da favela. Descreve. Você ia gostar de morar num lugar da cidade em que a fábrica do lado de onde você mora teve um depósito de minério? Com certeza a pessoa vai responder não. Ah, você gostaria de morar em um lugar em que a água é mais suja, que você não tem... É só evidenciar os problemas. Porque, assim, quando eu mexo nesse calo, não tem alternativa, não tem justificativa, não tem discussão, nada vai ser apresentado que vai confrontar isso. Então, acho que a outra forma da gente captar essas pessoas é apresentando esses dados, sabe? Evidenciando, na verdade, esses dados. Onde a água é mais suja, onde a gente não tem a coleta de lixo, onde a gente acorda com lixão na porta, onde eu tenho essas condições de miserabilidade, onde eu não consigo dormir, porque vem uma fábrica, não sei o quê, faz o meu quintal de minério, vai lá, deposita um monte de rejeito, onde eu não consigo dormir, porque virou um local de lixão. E aí, quando você fala disso, normalmente são sempre pessoas de peles pretas que estão condicionadas nesses lugares. Então, essa é a melhor forma de fazer a comparação, pelo menos é aquele momento de você levantar aquele ponto de interrogação. Não vai ser um trabalho fácil, mas a gente está aí na luta, tendo esses debates, esses fóruns para discutir. Muitíssimo obrigada, Gabi, pelo convite. Obrigada, Néia, também, por abrir aí esse debate aqui. Foi ótimo, estou muito feliz. Adorei ouvir vocês, adorei ouvir o John, anotei aqui, porque eu sou uma estudiosa, ainda há muito a aprender, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Mari, foi uma delícia. Antes da Gabi encerrar, eu ia pedir para todo mundo, quem quiser, por gentileza, abrir a câmera para a gente tirar uma foto e registrar esse encontro bem lindo. Quem vai abrir? Vamos ver. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Estão abrindo. Bom, olhem para a câmera. 1, 2, 3. Tirado. Gabi, acho agora com você. Sim, muito obrigada, gente. Esse foi o nosso último evento do ano, mas sigam, né, nas redes sociais, ano que vem tem mais. Esperamos que possamos fazer evento presencial, mas eu sei que esse tipo de evento aproxima a gente de todo lugar. A gente tá aqui com a Mariana, que é do Rio, então isso é bom também. E é isso, sigam a gente, o que a gente puder ajudar, estamos juntos e sigamos nessa luta. Até mais. Tchau, gente. Obrigada. Sigam o LabJaca lá, hein? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Mari. Obrigado.